Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é a Raquel Morim, da Estímulo 7. Nós começamos uma live anteriormente, quero pedir desculpas porque a conexão está bem lenta por aqui, mas eu gostaria de retomar. Então, eu estava propondo uma série de estudos para a gente falar sobre a psicanálise, interagindo com a teologia. E hoje eu gostaria de falar sobre um método que eu estou desenvolvendo, que é sobre o complexo do pai Davi. Na verdade, estou desenvolvendo uma série de complexos que a gente vai interagindo com a palavra de Deus, com personagens bíblicos. E para que esses complexos? Para a gente poder se olhar neles e poder enxergar nós ou alguém que a gente conhece, a fim de mudarmos, a fim de melhorarmos a cada dia. Então hoje eu trouxe o complexo do pai Davi. Quem era Davi? Esse Davi que a gente está falando é o personagem bíblico que a gente encontra lá em 1º e 2º Samuel, em suma, a história dele. E Davi, a palavra Davi, o nome Davi significa um homem amado, um homem querido, e realmente ele foi um homem muito querido pela sua nação, por Israel. Ele foi um excelente homem de guerra, mas que deixou a desejar como pai. E quando eu falo de complexo, eu quero que vocês entendam que é um sistema de ideias reprimidas que a gente depois no futuro exprime inconscientemente em atitudes, muitas vezes estranhas, mórbidas. Então, aquilo que a gente reprime na infância, por exemplo, vem lá no futuro com atitudes que nem a gente entende o porquê. E por que eu estou trazendo essas séries de estudos sobre psicanálise e teologia? Para a gente também, aquilo que eu propus ontem para vocês, que é sobre a cura da alma, para a gente buscar a cura primeiramente da nossa alma, né? Porque às vezes a gente chega com uma demanda de querer mudar o outro, da gente, nossa, mas aquela pessoa é dessa forma, e a gente acaba esquecendo de nós mesmos, porque é difícil a gente reconhecer o erro, é difícil a gente reconhecer que estamos sendo daquela forma errada, mas é preciso reconhecer para mudar, para a gente ser o vaso moldado na mão do oleiro, e ele só vai poder nos moldar se nós nos deixarmos sermos moldados. Então, para começar o complexo de pai Davi, que a gente vai explicar no final o que na verdade significa, eu gostaria primeiramente de estar falando sobre o filho de rei Davi, o primogênito, Amnon. Amnon chegou uma época de sua vida que ele se apaixonou, como qualquer outro homem, por uma mulher chamada Tamar. Só que o problema era que Tamar era sua meia-irmã. Mas como pode, né? Uma meia-irmã, como é essa história? É que na época de rei Davi, era assim como em algumas nações ainda hoje, era permitida a poligamia, o casamento entre outros homens com várias mulheres, e ele também, o rei Davi, tinha algumas concubinas, por isso ele tinha também vários filhos, só que o primogênito era Aminon e ele se apaixonou por sua meia-irmã. Então, lá em 2 Samuel 13, a partir do versículo 1, conta que ele ficou muito doente quando ele se viu apaixonado pela sua meia-irmã. Por quê? Porque ele sabia que era errado. Ele conhecia as leis levíticas que se encontram no livro de Levíticos, que você pode ver depois, que se relacionar entre irmãos era incestuoso. Então ele sabia, ele tinha consciência disso e ele ficou muito doente. Só que aí nós podemos ver como o inimigo é sujo. Por isso que eu trago a psicanálise interagindo com a teologia. Porque nós, como cristãos, acreditamos em Deus, mas nós sabemos também que tem um inimigo de nossas almas, que está sempre tentando nos destruir, nos derrotar, roubar a nossa paz. E com Aminon não foi diferente. Ele foi tentado terrivelmente
e o seu amigo muito esperto, Jonadab, é que foi usado para o levar até a tentação. Que fique bem claro, meus amigos, que todos nós, seres humanos, somos tentados. O próprio Jesus foi tentado, só que cabe a nós a escolha. Assim como Adão e Eva escolheram pecar, eles foram tentados e caíram em tentação, mas Jesus escolheu não cair em tentação, não pecar. Só que Amnon, ele escutou esse amigo dele, que disse assim: você é filho do rei, e no entanto cada dia mais está triste, diga-me por quê. Aí ele respondeu: é que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu meio-irmão, por parte de meu pai, respondeu Aminon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ele prepare a comida aqui onde eu possa vê-lo e que ela mesma me sirva comida. Então veja bem, gente, esse amigo veio com uma estratégia diabólica. Talvez o amigo também soubesse que aquilo era errado, com certeza ele sabia. É impossível a gente viver numa sociedade, numa cultura e não saber quais são as regras, quais são as leis, ainda mais uma lei assim tão evidente que não podia se relacionar entre os irmãos de forma amorosa, sexual. E até hoje essa lei continua na nossa cultura e também para o reino de Deus. E aí o que aconteceu, meus queridos? Aconteceu que Amnon, pelo que a gente percebe aqui, era um rapaz extremamente mimado. Porque quando seu pai foi o visitar, ele pediu aquilo ao seu pai, e seu pai, fazendo vista grossas talvez, ou sem dar importância àquilo, tudo bem, a sua irmã venha aqui cuidar de você. Então a gente percebe, trazendo então um pouco do complexo de pai Davi, Davi era um pai extremamente permissivo, um pai sim que amava incondicionalmente seus filhos, mas que por sentir que faltava para eles, ele tentava demonstrar esse amor, não impondo limites e os mimando cada vez mais. E aí o que aconteceu? Que a gente pode ver mais para frente, só tragédias na família de Davi por falta do que? De limites, de pulso. E continuando a história aqui, a Tamar fez os bolos para o seu irmão e ele pediu para que ela desse na boca dele aquela comida. E ela foi. E quando ela foi, o que ele disse? Deite-se comigo, minha irmã. E ainda ele perguntou antes, né? Perguntou por quê? Por que ele perguntou antes para ela se deitar com ele? Porque simplesmente ele não forçou ela, já estuprou ela de cara. Porque ele sabia que estava errado. E a gente vai entender isso no final do texto, que ela estava errado mesmo. E olha o que Tamar falou: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel, não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Mas Aminon não quis ouvir a sua irmã. Ele era mais forte do que ela e a forçou, a estuprou, teve relações com ela. Só que depois, olha como ele sabia que era errado. Ele teve nojo dela e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Então disse: saia daqui. Aminon sabia que estava errado desde o começo. Ele foi tentado, porém escolheu cair em tentação. Eu sei que talvez esse tema não tenha muito a ver com o que eu propus de início, de pai Davi, complexo pai Davi, mas também é importante a gente saber que nós somos seres tentados, mas que nós devemos escolher se vamos cair em tentação ou não. Talvez sozinho nós não consigamos, por isso é importante pedir a ajuda de Deus, para que nós não caímos em tentação, porque a tentação vai vir em nossa vida. E nós
precisamos dizer não. Senhor, me ajude. Mas tudo isso não foi culpa só do rei Davi, foi também culpa de Aminon, porque ele era um homem adulto, porque ele sabia das leis, mas o pai também tinha culpa, sim, porque era um pai que não colocou limites, um pai permissivo, excessivamente, que mimava os seus filhos. Então, como é que poderia ser diferente? A hora que o rapaz estava em dúvida, a hora que o rapaz estava com problemas, que ele precisava de um direcionamento, por mais que ele soubesse que estava errado, onde estava o pai, Davi, para lhe falar o que deveria fazer ou não? Então, quando eu falo de complexo de pai Davi, são pais ou mães que amam incondicionalmente seus filhos, que amam excessivamente, mas que demonstram de forma errônea esse amor, ou que não aprenderam qual a linguagem correta de amor para abastecer o tanque de seus filhos. É muito importante a gente aprender qual a linguagem principal para o meu filho se sentir amado. Primeira coisa, eu gosto muito do livro 5 Linguagens de Amor, de Gary Chapman e Ross Campbell, 5 Linguagens de Amor das Crianças. E ele conta quais são os tipos de linguagem e como nós devemos amar nossos filhos, como abastecer o tanque emocional de cada um deles. É importante a gente, primeiramente, então, saber qual linguagem, a saber que as outras linguagens também são importantes serem usadas para abastecer, para esse ser se sentir completo. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dela. Então, nós devemos também impor limites aos nossos filhos, a gente estabelecer regras, condutas. Nós não somos seres perfeitos. Vocês sabem que eu sou mãe, sou falha, mas isso também é saudável. Se a gente pegar a literatura de Winnicott, da psicanálise, ele diz que há a mãe suficientemente boa e a mãe insuficientemente boa. A mãe suficientemente boa, ela vai acertar, mas ela também vai ter as falhas delas, que são saudáveis. Agora, o rei Davi se enquadra na mãe insuficientemente boa, ou seja, um pai insuficientemente bom, que achou que estava fazendo certo, mas jogou seus filhos à mercê de outras pessoas, até mesmo desse rapaz Jonadab, que o aconselhou de forma terrivelmente errada. E aí a gente pode trazer então para um contexto daqueles que têm filhos adolescentes. Eu não tenho ainda meus filhos adolescentes, mas de um olhar psicanalítico e teológico, nós devemos estar junto com os nossos filhos, além de dar limites, estabelecer regras, que a literatura diz que até uns 12 anos é possível a gente ensinar os nossos filhos dessa forma, e depois estar junto com eles, não de uma forma crítica, não de uma forma a apontar o dedo e falar não faça isso, não faça aquilo, não é dessa forma. Mas nós sermos amigos de nossos filhos, para que eles tenham segurança e prazer em falar para nós o que eles devem fazer, pedir conselhos. É muito importante a gente dar abertura ao diálogo. E essa abertura ao diálogo não é de uma noite para outra que é conquistada. É um trabalhar, é um construir que a gente pode começar desde quando eles são crianças. É claro, você pode estar me falando, mas eu não tenho relacionamento com meu filho, ele é adolescente, ele é adulto, mas sempre há um recomeço, sempre há uma chance para construir um relacionamento com os nossos filhos. Nunca é tarde. É claro que você, se você não tem esse relacionamento, você vai agora chegar e vamos ter um relacionamento, vamos nos abraçar e fazer tudo que nós não fizemos em anos de vida. Não é isso. É um trabalhar, mas um trabalhar de formiguinha, pouco a pouco, até abastecer então o tanque emocional do meu filho. Mas é necessário. Ainda há tempo de abastecer o tanque do seu filho. Ele precisa dessas coisas. Então, quando eu trago, novamente falando do complexo do pai Davi,
Nós não sabemos por que Davi agia daquela forma errônea, nós não sabemos por que Davi estava então agindo daquela forma inconsciente, excessivamente mimando seus filhos, mas ele fazia isso e estava redondamente errado. Mas é claro, como eu falei para vocês, todos nós somos imperfeitos. Só que isso não é desculpa para a gente ficar estagnado. Eu sei que nós temos uma dificuldade de nos reconhecermos através dos complexos. Fala, não, o fulano é assim, o fulano tem aquele complexo. Nossa, mas o Joãozinho, nossa, tem o complexo do pai Davi. Mas quando a gente se olha no espelho e se percebe com esse complexo, é um baque muito grande e a gente não quer aceitar, mas é necessário aceitar. Necessário aceitar para melhorarmos. Não é necessário aceitar justamente para eu saber que eu tenho e acabou e vamos guardar isso, vamos jogar lá para o inconsciente, acabou. Não, nós precisamos melhorar, nós precisamos buscar ajuda. Talvez sozinho nós não consigamos. Primeiramente, com o auxílio de Deus. Só que quando eu falo a palavra oração, eu preciso agir também. Eu sempre conto a história de um rapaz que estava numa enchente numa casa e a enchente ia subindo e ele falava, Senhor, me ajuda. E a enchente subia, ele ia para o segundo andar e a enchente vinha, ele falava, Senhor, me ajuda. Ele subiu no telhado e a enchente continuava subindo e ele falava, Senhor, me ajuda. E ele continuou lá e ele morreu afogado. Por quê? Porque ele não agiu. Porque ele não pediu socorro, por que ele não ligou para alguém, mandou um e-mail, sei lá, mandou uma bandeira, faz alguma coisa, né? Não fez. Então, às vezes nós temos essa tendência a jogar para Deus, Deus, me ajuda, mas a gente não age, a gente fica de braços cruzados. Você tem coisas a fazer, você tem responsabilidades nesta vida, responsabilidades éticas, cíveis, sociais, espirituais. Você tem que ter essa ciência que você tem essas responsabilidades e que você deve não só ter, mas também concretizá-las. Nós não somos seres perfeitos, como eu disse. Nós não vamos ter essa totalidade de fazer tudo perfeito. Isso é utopia. Mas podemos ser seres melhores. Então, se a gente se reconhece nesse complexo de pai Davi, por que não buscarmos sermos melhores? Anularmos esse complexo, cancelarmos isso e termos uma vida mais saudável, mais plena. Mas é claro, meus amigos, acima de tudo, nós só vamos conseguir isso sim, com o auxílio de Deus. Sem o auxílio de Deus, é impossível nós conseguirmos sairmos de algum lugar. Só que às vezes é preciso também uma terapia, ir a um psicólogo, a um psicanalista. Sozinhos, muitas vezes nós não conseguimos. Essa semana mesmo, uma amiga minha me disse que ela estava com depressão e uma pessoa da igreja disse que era pecado tomar antidepressivos. Isso é um absurdo. É como se uma pessoa com diabetes não tomasse mais insulina, ela vai ficar mal. Então, gente, nós precisamos sim de remédios. Os médicos estão aí para nos ajudar, os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras. Busquem ajuda também, não só em Deus. Deus, ele cura, ele salva, ele liberta, mas ele também dá inteligência ao homem para nos ajudar. E é isso que eu falei ontem para vocês sobre a empatia. A empatia é você se colocar no lugar do outro para tentar sentir a emoção que ela sente. E essas pessoas que estão aí, psicólogos, pessoas que estudadas, elas estão para ser empáticas conosco, para nos ajudar. Então, que vocês levem isso para você. Hoje nós falamos de Aminon, o primeiro filho do rei Davi, e de quão desastroso foi essa história. Depois a gente vai ver o que mais aconteceu. Aconteceu mais coisas com Aminon, envolvendo o seu meio-irmão Absalão, né? Filhos de Davi, porque o pai estava fazendo vistas grossas, o pai falou, né, não quero ver nada, eu não quero me envolver em nada. Será que um pai deveria agir como o rei Davi agiu? Um homem querido pela sua sociedade, pelos seus seguidores,
um homem de guerra que ia dar a cara a bater. Por que com os filhos ele deixava acontecer isso? Será que nós não temos uma vista errônea sobre o que é amar? Nós achamos que deixar amar à mercê de todos é o suficiente? Às vezes nós temos essa ideia de que se eu deixar meu filho fazer tudo, ele vai se sentir amado. Não, ele vai ficar sem limites. Ele vai virar um delinquente, né? Um marginal. O que é um marginal? Que está aí contra aquilo que a sociedade propõe. Contra, porque ele acha que ele é o rei Édipo, que ele é o reizinho da sociedade, e não é bem assim que funciona. Então, amados, espero que vocês tenham gostado dessa live, compartilhem, e a gente vai ter muitos outros diálogos aí sobre psicanálise, interagindo com a teologia. Eu sei que é um tema bem amplo, um tema assim diferente, né? Porque alguns dizem, psicanálise não pode casar com teologia, isso é absurdo. Não, pode sim, e a gente está provando aqui que vai dar certo. E que seja sempre para ajudar as pessoas e, no final, a cura da alma. Então, que você receba a cura da alma através desses vídeos. Não só você, mas que você possa compartilhar com outras pessoas para que elas possam ser curadas. Porque Deus está, assim, interessado no nosso bem-estar, na nossa cura física, mas, acima de tudo, na cura da nossa alma. Porque para Deus, para o cristão, morrer é lucro, porque o que nos importa é a vida eterna. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.